Gurizada, bom dia. Hoje é dia 22 de janeiro. Tô aqui nessa sexta-feira, completando aqui um mês de canal, né? Faz um mês desde que eu comecei a fazer aqui esses vídeos de análises esportivas. Ontem acabou não tendo vídeo por problemas técnicos, mas hoje eu vou estar comentando tanto dos jogos de ontem quanto dos jogos de anteontem, né? Dando uma geral assim, bem rápida também para não ficar muito grande o vídeo para também não estar deixando você sem nenhum feedback aí por causa da falta de vídeo de ontem. Então, do dia 20 do 12, do dia 22 não, do dia 20 de janeiro aqui, uma quarta-feira, né, nós tivemos alguns jogos, né, de campeonatos tanto aqui do Brasil quanto internacional. Nós tivemos aqui Manchester City contra Aston Villa. Aqui foi uma partida onde eu comentei essa odd baixa do Manchester City como sendo algo ruim, né? E aqui é o que eu sempre falo, sempre quando tem uma odd muito baixa, é legal explorar talvez um mercado alternativo ou esperar o mercado se ajustar um pouco, até quem pega esse lay aqui esperando um ajuste de mercado também é algo bom. O gol foi sair só aos 79 minutos de jogo, né? O jogo acabou 2-0. Então acabou que provavelmente nessa altura aqui do jogo, essa odd do Manchester City, né, pelo tempo que faltava para acabar a partida, a odd já devia estar aqui acima de 2x. Então quem conseguiu pegar esse gol aqui nos 10 minutos finais, provavelmente conseguiu uma odd melhor do que quem entrou pré-game e acabou passando aí esse sufoco. Então sempre tomem cuidado aqui, times favoritos com odds muito baixas podem decepcionar. Aqui o Manchester United acabou vencendo de virado a equipe do Fulham. O Fulham fez um gol logo no início do jogo, né? O primeiro tempo acabou empatado, gol do Cavani. No segundo tempo o Pogba acabou virando a partida, né? Vitória do Manchester United, que agora é líder da competição, né? De maneira isolada. A odd do Manchester United antes do jogo estava 1.6, é uma odd até bem boa, né, de se colocar em múltipla e tudo mais, porque a equipe do Manchester United, como eu tinha falado, é uma equipe que ia jogar com seus principais jogadores e não tinha por que não acreditar na vitória aí deles contra essa fraca equipe do Fulham, que como vocês podem ver, aqui atualmente ocupa a 18ª colocação do campeonato inglês. Tivemos também aqui Real Betis contra Celta Vigo. Aqui eu comentei sobre o hype do Celta Vigo já ter passado um pouco, toda aquela empolgação de do Kudê tá fazendo algo bom aqui pelo Celta Vigo já passou um pouco, já deu para ver que o Celta Vigo continua sendo uma equipe fraca, né? Que o seu elenco ainda é bem ruim e em muitas partidas eles vão acabar saindo atrás, como era essa partida contra o Real Betis, que o Real Betis tem realmente um time um pouco melhor e jogando em casa era o favorito para a partida, e acima de 2x aqui era uma odd respeitável para o que o jogo oferecia, né? Então quem ficou de olho aqui nesse jogo também conseguiu pegar essa vitória do Real Betis aqui de virada, dois gols do Sérgio Canales. Tivemos também aqui Vídea Real contra a Granada. Aqui, se eu não me engano, eu comentei sobre o ambos marcam, né? Por ser um jogo bem pegado, né? Vídea Real e Granada são duas equipes da primeira parte da tabela, né? O Vídea Real ali até brigando em posições bem altas, né? Para o que o time oferece. Então, o jogo aqui acabou em 2-2. Tivemos até aqui nos acréscimos um pênalti perdido do Vídea Real. O Vídea Real podia até ter vencido a partida, mas só de ter pego esse mercado de gols aqui, over de gols ou ambos marcam, acredito que já tenha sido aqui um bom lucro para vocês. Tivemos também aqui no Campeonato Alemão essa derrota do Stuttgart por 3-0. Aqui foi um jogo onde eu achei que o Stuttgart ele tinha vantagem, ele até ia vencer a partida, né? Ainda mais com uma odd boa dessa de 1.8. Porém aqui não tinha muito o que fazer. Às vezes a gente faz uma aposta ou trabalha algum jogo apostando no risco, né? Muito mais pela odd, né? Do que pelo que o jogo é por si só. E eu acho que aqui essa odd de 1.8 para o Stuttgart era uma boa odd, porém acabou não batendo. A equipe do Arminia aí sobre aproveitar as chances que teve e ganhou de 3-0, resultado um pouco inesperado aqui porque os times apresentavam na temporada, mas futebol é isso, não dá para ganhar todas. Aqui foi um dos heads do dia. O Bayern de Munique acabou vencendo por 1-0. Aqui é o que eu sempre falo, quando o Bayern de Munique apresenta uma odd tão baixa assim, não dá para entrar direto na vitória deles, porque como vocês podem ver, só 1-0 aqui, o jogo não foi lá essas coisas, né? O Bayern de Munique dominou muito o primeiro tempo, mas no segundo tempo acabou descansando um pouco. Então, aqui o que dá para fazer geralmente é mercados alternativos, handicaps negativos aqui para o Bayern de Munique, esperando uma vitória larga do Bayern,
Porém, mesmo que não seja algo tão fácil quanto ver o Bayern vencer, acaba que a odd um pouco mais alta do que esse 1,18 aqui acaba justificando um pouco o risco. Então aqui acontece, o Augsburg até teve um pênalti perdido, né? O jogo poderia ter sido até pior, mas espero aí que muitos de vocês tenham conseguido desviar aqui desses baits, às vezes em odds muito baixas, porque realmente esses times eles acabam muitas vezes decepcionando. Para fechar aqui no comentário do Campeonato Alemão, nós tivemos Leipzig contra a Union Berlin. Aqui foi um jogo onde eu falei que o Leipzig é mais time, né? Dava para aproveitar essa odd até de próximo a 1,5 do Leipzig por ser mais time. Porém, o Union Berlin não ia vender tão barato esse jogo. Se eu não me engano, eu até comentei sobre o under de gols, né? Porque eu falei que muitas vezes o Leipzig fazia partidas de 1-0, 1-1. Então esse under 2,5 ele podia estar pagando bem aqui para essa partida e foi o que aconteceu aqui, ó. Como vocês podem ver, o under 2,5 aqui estava 2x, então era uma odd aqui bem boa. Quem conseguiu trabalhar esse under acabou aqui se dando bem. Nós tivemos também aqui o Udinese e a Atalanta. Aqui é o que eu sempre falo e vou continuar falando. A Atalanta, ela sempre vai ser favorita na maioria dos seus jogos e sempre vai ser jogos com expectativa aí de over 2,5, porque realmente nos jogos a Atalanta ela costuma fazer bastante gols. Não é porque nessa partida acabou tendo somente 2 gols que essa estatística ela vai cair por terra, né? A Atalanta continua sendo um time que marca muitos gols e vale o risco das apostas, né? Então aqui quem entrou em Atalanta ou empate, aproveitando essa odd alta aqui da Atalanta, foi um bom green. Ou para quem pegou esse over de gols aqui, infelizmente acabou não batendo, mas acontece. Tivemos também aqui Juventus contra o Napoli. Aqui foi um jogo onde eu comentei que se o Cristiano, o Morata, todos esses jogadores forem jogar a partida, que era para tomar cuidado, porque essa odd aqui estava muito alta e o jogo não era tão parelho assim. Ou seja, quem conseguiu pegar essa odd próxima a 2,5 aqui para a Juventus, conseguiu se dar muito bem. Por mais que a Juventus tenha feito o gol mais para a parte final da partida no segundo tempo, mesmo assim era um jogo onde a Juventus ela tem mais time. Não dá para te ter uma odd de 2,5 num time onde o Cristiano Ronaldo está em campo, é um jogador sempre muito decisivo, né? Por mais aqui que o Napoli tenha trazido algumas dificuldades para a Juventus ainda pôde impor a sua superioridade. Não entendi muito bem o que o mercado quis fazer aqui colocando essa odd tão alta, mas aí melhor para nós que estamos aí apostando e fazendo trade que conseguimos pegar um bom valor aqui num jogo como esse, e méritos também da Juventus aí, que foi campeão da Supercopa da Itália. Aqui o Olympique de Marseille acabou perdendo por 1-0. O Olympique de Marseille que vem decepcionando nos últimos jogos, então é um time para tomar cuidado aí para jogos futuros, né? Recentemente perdeu para o último colocado por 2-1, agora perdeu de 1-0 novamente em casa. Então é um time aí que daqui para frente vamos ter que tomar cuidado, porque não é um time que está passando muita segurança. Tivemos também aqui rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Tivemos aqui Botafogo contra Atlético Goianiense. Aqui eu até comentei que daqui a pouco podia até pegar esse back Botafogo, esperando que por precisar do resultado estar jogando em casa seria uma boa oportunidade do Botafogo estar fazendo aí 3 pontos. Porém, mais uma vez se mostrou aquilo que também já foi falado em outros vídeos, que sempre quando o Botafogo está numa partida é muito difícil trabalhar a seu favor. O Botafogo é sem dúvidas aí um dos times, né, se não o time que tem aí a pior performance dessa temporada 2020-2021. Realmente é uma equipe irreconhecível em campo que não vem jogando nada a cada jogo. Mérito aí do Atlético Goianiense que acabou vencendo aí por 3-1. Aqui, Bahia contra Atlético Paranaense, a mesma coisa, o Bahia precisava do resultado, né? Assim como o Botafogo também era um jogo onde o Bahia tinha chance de vencer pela necessidade, mesmo não estando jogando tão bem quanto o Atlético Paranaense aqui, que vem fazendo uma recuperação boa aí no campeonato. E o Bahia, num jogo bem fraco, acabou aqui vencendo por 1-0. Acredito que o pessoal não tenha tido muitas dificuldades aqui, acho que a maioria conseguiu fazer essa leitura aí do Bahia como favorito ao jogo pela necessidade. Tivemos também aqui Grêmio contra Atlético Mineiro.
O Atlético Mineiro até saiu na frente da partida, mas o Grêmio acabou empatando, resultado de 1-1. Esse jogo aqui era um jogo muito bom para ambos marcam. O Atlético Mineiro é um time bem ofensivo que costuma fazer muitos gols. E o Grêmio, por jogar em casa, é sempre uma equipe muito forte, uma equipe que é muito difícil se apostar contra. E o ambos marcam era um cenário aqui perfeito. O Grêmio acabou fazendo gol já no final da partida, mas não importa quando é feito o gol, o que importa é bater a nossa aposta e realmente que bateu a 1,75, o ambos marcam. Para quem também pegou essa odd alta do Grêmio aqui e protegeu no empate, também foi uma boa aqui. A dupla hipótese estava pagando 1,4, então quem pegou esse DH aí de 1,4, Grêmio ou empate, acabou também conseguindo um bom lucro, principalmente se combinou esse resultado aqui com outros jogos dessa rodada. O Coritiba e o Fluminense acabaram fazendo um jogo onde o placar acabou em 3-3. Foram jogos aí bem complicados de se pegar algum padrão, porque realmente a cada momento era um time diferente fazendo gol, era um time diferente atacando. Né? O placar ele diz muito do que foi um jogo muito maluco, digamos assim. Então é o tipo de jogo um pouco difícil aqui de se fazer uma análise. Então, em jogos assim um pouco fracos, é melhor se deixar de lado. Para quem ainda pegou, pelo menos aqui o Fluminense protegido no empate também para múltipla, o Fluminense conseguiu nos acréscimos aqui um empate e também acredito que tenha sido algo favorável aí para vocês. Tivemos também aqui Bragantino contra Vasco da Gama. Aqui foi um jogo onde a fase do Bragantino contou demais. O Bragantino vem fazendo um campeonato muito melhor do que o esperado. Esse Claudinho, jogador do Bragantino, vem fazendo um campeonato espetacular, né? Vem ajudando o Bragantino em diversas partidas. O Bragantino que recentemente tinha goleado o São Paulo e agora novamente vence de novo por uma goleada. Dessa vez a vítima foi o Vasco. Para quem aqui pegou um over de gols ou um ambos marcam, algo do tipo. Foi um jogo aí bem bom. Para quem também apostou no Bragantino aqui com essa odd próxima a 1,6, não se deu mal também, já que foi um jogo bem tranquilo para a equipe do Bragantino. Tivemos aqui também talvez o principal jogo do dia, né? São Paulo contra Internacional. Aqui foi um jogo onde eu comentei que essa odd do Internacional não estava fazendo muito sentido. O São Paulo podia até sair com uma odd como favorito aqui, mas tinha que ser algo bem mais equilibrado. O São Paulo com uma odd de 2,5, 2,6 e o Inter aqui 2,7, no máximo 2,8. Tu botar uma odd próxima a 4x para o vice-líder do campeonato num jogo direto, jogando melhor as últimas partidas e com uma streak de 6 vitórias, tu não pode colocar uma odd tão alta assim. Aí, melhor para quem conseguiu pegar essa odd, eu vi que muita gente pegou, outros lamentaram muito de não ter pego. Quando se tem uma odd alta desse jeito, assim como teve no jogo aqui da Juventus, não pode deixar passar. O São Paulo não estava apresentando um futebol e nem era favorito assim para estar com uma odd aqui abaixo de 2x, né? Então o mercado com certeza aqui deu uma boa errada. E comentando sobre a partida, eu até esperava uma partida onde o Internacional fosse jogar mais recuado, esperando o contra-ataque, tendo em vista que o São Paulo é uma equipe que ataca muito e muitas vezes deixa espaços atrás. Mas aí, mérito do técnico do Inter, Abel Braga, que soube fazer essa leitura e decidiu surpreender o São Paulo, marcando alto, né? O Inter desde o início do jogo foi muito ofensivo, marcando em linha alta, marcando a saída de bola, conseguiu 2 gols aqui logo nos primeiros 25 minutos de jogo, até sofreu um empate, até ali metade do segundo tempo estava com um pouco de dificuldade ali de sair jogando, tendo em vista que deu uma recuada, mas dali em diante o São Paulo ele começou a errar muito, começou a ter erros defensivos, e aí melhor pro Yuri Alberto aí que em 8 minutos fez 3 gols e matou o jogo 5-1 pro Inter, que poderia até ter sido mais, né? O Inter tirou um pouco o pé do freio, perdeu a chance de fazer aqui mais um gol, mas aqui basicamente o que eu tenho para falar sobre a aposta é isso. O Internacional não podia ter uma odd tão alta, quem conseguiu pegar pelo menos aqui protegido no empate a 1,8 ou no draw no bet a 2,63, ótimo. Foi o que eu tinha falado no vídeo de análise, que dava para pegar essas odds. E para quem também pegou esse ambos marcam aqui a 2x, também excelente.
O São Paulo, por ser uma equipe que ataca muito e geralmente faz muito gols, e o Inter por saber explorar muito os contra-ataques e as poucas oportunidades que às vezes surgem no jogo. Até como vocês podem ver aqui nas estatísticas, o São Paulo teve 70% de posse de bola e tomou 5-1. Então, o Inter é uma equipe que não precisa de muitas oportunidades aí para estar fazendo seus gols. Então, tem que sempre ficar atento a esse over de gols aí e a esse mercado de ambos marcam, tanto para São Paulo quanto para Internacional. Tivemos também aqui as últimas desse dia, foi aqui a Série B, vitória contra a Guarani, vitória ganhou por 2-1. Aqui também partida complicada de se analisar, talvez tenha contado aqui muito a necessidade da equipe do Vitória de fazer o resultado por estar na parte de baixo da tabela. Como vocês podem ver agora, o Vitória deu uma respirada, abriu 3 pontos ali para a zona de rebaixamento, então foi uma vitória aí muito importante contra um Guarani que já está sem muitas pretensões no campeonato. O Náutico acabou vencendo aqui de 4-1 o Oeste, goleada. Aqui foi um jogo onde eu comentei que pelo Oeste já está rebaixado e pelo Náutico conseguir muito, conseguir não, precisar muito do resultado. Era uma oportunidade aqui perfeita para a equipe do Náutico estar até goleando aqui o Oeste e não deu outra. Foi bem o que eu falei. Para quem conseguiu pegar aqui o over de gols ou pegou esse handicap -1 ou -2 aqui do Náutico, acredito que tenha pego uma odd muito boa, porque realmente era um jogo com cara de goleada, uma equipe precisando muito do resultado jogando em casa contra uma equipe rebaixada, não dava para fazer outra leitura. E aqui para fechar o dia, Cruzeiro e Operário acabaram o jogo em 2-1 para o Cruzeiro. O Cruzeiro acabou vencendo uma partida aí depois de vários resultados ruins. Cruzeiro que definitivamente não vai ser rebaixado para a Série B e o Operário também que pisou um pouco no freio ali na busca, talvez por uma última vaga no G4. Esse aqui é um tipo de jogo que realmente acredito que nenhuma das duas equipes entraram com 100% aí da sua vontade, tendo em vista que realmente era um jogo onde as duas equipes não fizeram das suas melhores temporadas, né? Então aqui na Série B vai ser normal ver partidas um pouco cansadas, digamos assim, pelas situações das equipes. Então agora indo para o dia de ontem aqui rapidinho também, nós tivemos poucos jogos e como eu não fiz nenhuma análise desses jogos, eu vou só comentar os resultados. Aqui o Liverpool acabou perdendo para o Burnley, aqui uma odd do Liverpool abaixo de 1.3 antes do jogo. Aqui eu não fiz análise, mas provavelmente seria a partida onde eu falaria para tomar cuidado com essa odd muito baixa, e é o que eu venho falando todo santo vídeo. Tem que tomar cuidado quando uma equipe é muito favorita numa partida, porque o que mais acontece é essas equipes elas acabarem decepcionando e perdendo essas partidas. Eu já vi o próprio Liverpool em diversas outras partidas ter tudo para vencer, pressionar o jogo inteiro, ter uma equipe melhor, jogar em casa e chegar na hora do vamos ver, empatar ou perder. E daí quem colocou aqui o Liverpool na múltipla do dia, esperando, vou dar uma aumentadinha aqui na odd da múltipla de 0.5 ou algo do tipo, e daí coloca esse tipo de jogo e às vezes bate todos os jogos, até os mais difíceis, e daí justamente esse jogo é aquele que acaba com a múltipla e que ninguém entende o porquê que aconteceu isso. Porém, a melhor forma de evitar isso é realmente se proteger desse tipo de resultado e acabar deixando de lado, ou pelo menos protegendo o empate em algumas situações, mas como vocês podem ver, às vezes nem isso vale a pena, porque realmente são odds muito baixas para o risco que o jogo oferece. Tivemos também aqui Valência contra o Osasuna. O Valência acabou empatando em 1-1 com o Osasuna. Aqui era um jogo bom para o Valência vencer e tentar subir na tabela. Porém, o Osasuna, penúltimo colocado, conseguiu aí mais um pontinho. Uh, Azar do Valência, que infelizmente não conseguiu o resultado. Aqui foi um jogo do Eibar contra o Atlético de Madrid. Aqui o Atlético de Madrid com uma odd próxima a 1.7, 1.8. Aqui não dá para deixar passar essa odd, por mais que o Atlético de Madrid foi fazer gol lá no final do jogo, né, para conseguir a vitória aqui de pênalti o Luis Soares. É um jogo onde não podia deixar passar essa odd. O Atlético de Madrid é uma das equipes mais sólidas dessa temporada. É uma equipe que, como você pode ver, num campeonato disputado como o Campeonato Espanhol, em 17 partidas o Atlético de Madrid perdeu somente um jogo, né? E como vocês podem ver aqui, fez 33 gols, é um dos melhores ataques e tomou só 7 gols. Tomou metade dos gols que a outra melhor defesa levou, que foi a defesa aqui do Real Madrid. Então vocês podem ter aqui uma noção do quão sólido está sendo o Atlético de Madrid nessa temporada, que é sem dúvidas aí o favorito a levar esse título, tendo em vista que o primeiro turno aí do Campeonato Espanhol já está quase acabando, e ter uma performance como essa num campeonato disputado como esse, que é muito parecido com o Campeonato Brasileiro, tu tem que abrir o olho, porque realmente
o time ele deve estar jogando acima aí do normal e realmente a uma odd aqui de 1.7 não dava para deixar de fora aí méritos de quem conseguiu pegar. Aqui o Barcelona ganhou por 2-0 na Copa del Rey aqui. Aqui também a odd muito baixa do Barcelona. Aqui o Barcelona ele enfrentou um time de terceira divisão e mesmo assim teve algumas dificuldades. Acabou perdendo 2 pênaltis e foi fazer só os 2 gols no tempo extra. Ou seja, mesmo quem entrou na vitória do Barcelona ou algo do tipo acabou não pegando essa vitória, já que só conta o tempo normal. Então o Barcelona mais uma vez acabou decepcionando, né? Fez uma partida extremamente fraca contra um time de terceira divisão, né? Coisa que não é muito normal e também sempre aquela coisa, né? Toda vez que o Barcelona entra em campo sem o Messi, tem que tomar cuidado, né? Então aqui provavelmente era uma partida que era melhor passar. Tivemos também aqui alguns jogos do Brasileirão Série A. O Flamengo acabou vencendo por 2-0 a equipe do Palmeiras. Aqui era uma partida muito equilibrada. Eu provavelmente até arriscaria no ambos marcam ou em algo do tipo, sempre protegendo no empate. Porém, a equipe do Flamengo acabou jogando bem melhor que a equipe do Palmeiras, principalmente no primeiro tempo, e acabou vencendo por 2-0. O Palmeiras que provavelmente agora para as próximas rodadas não vai estar com a cabeça muito focada no Brasileirão, tendo em vista que agora dia 30 tem inclusive a final da Libertadores contra o Santos, jogo único no Maracanã. Depois vai ter também os jogos de ida e de volta da final da Copa do Brasil contra o Grêmio. Então provavelmente o Palmeiras, principalmente depois dessa derrota, né, deu um pouco de adeus aqui à briga pelo título e provavelmente vai estar brigando mais por outras competições. E bom aqui pro Flamengo que conseguiu o resultado e voltou aqui de vez na briga pelo título, tendo em vista que o Flamengo tem um jogo a menos, se ganhar vai a 58 e fica apenas a 1 ponto da equipe do Internacional. Fortaleza acabou vencendo de 2-0 aqui também a equipe do Santos. A equipe do Santos que acabou jogando com um time um tanto quanto alternativo. O Marinho acabou não jogando, o Soteldo acabou não jogando. Então foi um jogo aqui muito bom para o Fortaleza aproveitar essa chance e somar os 3 pontos. Fortaleza que é uma equipe que estava até então brigando aqui para não entrar na zona de rebaixamento, né? Começou a rodada, começou não, acho que começou o dia de ontem na zona de rebaixamento e com essa vitória aqui acabou dando uma respirada, né? Esses times das partes de baixo da tabela eles vão ter que estar aproveitando jogo a jogo essas oportunidades e enfrentar um Santos desfalcado aí realmente era uma oportunidade muito boa para o Fortaleza que até mesmo antes do jogo que estava com uma odd abaixo de 2x provavelmente por causa da escalação do Santos. O Ceará acabou ganhando de 4-0 da equipe do Goiás. O Ceará é uma equipe muito parecida com o Leeds, equipe inglesa, que é uma equipe que volta e meia ganha das equipes da parte de baixo da tabela, mas acaba perdendo para as das partes de cima, né? Com exceção de alguns jogos, é uma equipe que tem esse padrão. Então, tem que tomar aqui um pouco de cuidado, porque por mais que o Goiás tenha melhorado a sua performance das últimas partidas, nessa partida aí contra o Ceará acabou sofrendo 4-0, acabou não jogando nada. E o Ceará aí que é uma equipe que do meio de tabela é uma das mais consistentes. Então aí mérito do Ceará que provavelmente vai estar aí disputando mais uma vez aí ano que vem a Série A do Campeonato Brasileiro e que é uma equipe aí que merece respeito e merece aí a nossa atenção nos seus jogos aqui, né? Quem conseguiu pegar essa odd pelo menos protegida aqui do empate também foi um bom jogo aí para as múltiplas. E a última partida aqui do dia do Campeonato Brasileiro Série A foi essa partida aqui do Corinthians. O Corinthians ganhou de 3-0 do Sport. Corinthians que vem evoluindo demais nas últimas partidas, por mais que tenha perdido de 4-0 do Palmeiras, é uma equipe que, no geral, vem fazendo boas partidas. Tava, até perder para o Palmeiras, estava com uma sequência de vitórias muito boas. E provavelmente vai ser uma equipe aqui que, com um jogo a menos, vai ser uma equipe que vai brigar aqui pelo menos por essa sétima colocação. E daqui a pouco vai estar até pegando uma vaga talvez para pré-Libertadores, tendo em vista que daqui a pouco, se o Grêmio ou o Palmeiras aqui acabar vencendo uma das competições aqui, né, vai estar abrindo vaga aqui para um sétimo lugar ser colocado aí na pré-Libertadores. Então o Corinthians de quase zona de rebaixamento acabou conseguindo respirar aí e conseguir uma posição aí bem boa na tabela, né? Méritos aí do técnico Mancini e tem que ficar aí de olho no Corinthians para as próximas partidas, porque é uma equipe que não anda desperdiçando pontos em jogos onde é o favorito.
Tivemos aqui também como último jogo do dia de ontem Chapecoense contra a Ponte Preta. A Chapecoense acabou vencendo com um gol no último segundo, assim, no apagar das luzes. Foi um jogo que a Chapecoense teve alguns momentos bons na partida, né? Não foi um jogo onde a Chapecoense poderia golear. A Ponte Preta deu um pouco de trabalho ali defensivamente para a Chapecoense. Porém, a Chapecoense conseguiu a vitória e a 2 rodadas do fim aqui conseguiu retomar aqui a primeira colocação. Uh, Junto com o América Mineiro vai ser os dois times que vão brigar até a última rodada aí para estar sendo campeão. Então, quem pegou aqui essa odd favorável à Chapecoense em 2x, ou quem ao longo do jogo acabou entrando a Chapecoense com uma odd um pouco maior, esperando aqui pelo menos uma vitória da Chapecoense, ainda mais aqui no segundo tempo, onde a Chapecoense ela foi bastante superior, acabou aqui tendo um bom lucro nessa partida aqui, a única partida dessa rodada de ontem da Série B. Então agora vindo aqui para os jogos de hoje, o vídeo está um pouco longo, porque eu tive que juntar aqui mais de um dia nesse vídeo, né? Então eu tive que comentar um pouco a mais, mas hoje aqui nós não teremos aqui muitos jogos, então o vídeo não vai se prolongar muito mais. Nós teremos aqui pelo Campeonato Espanhol Levante contra Real Valladolid. Aqui não tem muito o que falar, são duas equipes muito fracas, né? Duas equipes da segunda parte da tabela do Campeonato Espanhol. A única coisa que eu falaria aqui é mais pelo fator casa e pelas outras partidas que eu vi. Eu acho que o Levante tem uma leve vantagem nessa partida. Como vocês podem ver, é uma equipe que vem de algumas vitórias aqui, vem de 3 vitórias seguidas. Já o Real Valladolid acabou fazendo resultados bem ruins desde o início da temporada, então é uma equipe que na maioria das vezes vai ser colocada aí em lei, tendo em vista a sua fraqueza. Então quem quiser aqui realmente trabalhar esse jogo pela falta de jogos aqui dessa sexta-feira, talvez esse back aqui levante, ou pelo menos protegendo o empate com uma possível múltipla, talvez tenha mais valor aqui do que entrar no Real Valladolid. Teremos aqui também Borussia Mönchengladbach contra Borussia Dortmund pela Bundesliga. Aqui é um jogo onde o Borussia Dortmund está com a vantagem na odd, por ter um time um pouco mais forte, né? Tem sempre o Haaland ali na frente, que é um daqueles jogadores, como eu falei, a mesma coisa do Cristiano Ronaldo. É um jogador que sempre que está em campo vai oferecer perigo para o adversário. Então aqui quem quiser entrar em algum mercado, eu entraria no ambos marcam, tendo em vista que principalmente o Borussia Mönchengladbach é um time que faz muito gols, e tendo contra uma equipe como o Borussia Dortmund, que tem um jogador como o Haaland, tem que tomar cuidado aqui. Para quem quiser entrar no over 2,5 também aqui a 1,5 é uma odd justa. E para quem quer entrar num vencedor, porque eu não gosto de misturar mercado de gols com mercado de vencedor, às vezes quer fazer uma múltipla, algo do tipo só dos vencedores da partida, eu faria algo mais aqui favorável ao Borussia Dortmund pelo Haaland, pelo jogador que o Haaland é e o que ele representa para o Borussia Dortmund. Porque em termos de conjunto, o Borussia Mönchengladbach eu acho que é bem equilibrado com o Borussia Dortmund. Porém, eu acho que o fator Haaland pode talvez dar aqui alguma vantagem para o Borussia Dortmund. Então, aproveitando essa odd aqui acima de 2x, talvez seja uma odd bem boa. Benevento contra Torino é um jogo bem fraco aqui do campeonato italiano. Aqui basicamente não tem muito o que falar, ambos os times não têm muitas pretensões aqui nesse campeonato. A equipe do Torino é 18ª colocada. Então aqui eu particularmente passaria aqui esse jogo, ou, né, tendo em vista que são duas equipes fracas, talvez trabalhar o under de gols, under 2,5 aqui a 1,9 também tenha algum valor aqui, tendo em vista o equilíbrio ruim dessa partida aqui, tendo em vista que são duas equipes fracas. Nós teremos também aqui pelo Campeonato Francês PSG contra Montpellier. Aqui também mais uma vez a odd do PSG é muito baixa, 1,14. Impossível de se trabalhar essa odd em qualquer cenário, seja de aposta, seja de trade esportivo, é muito difícil trabalhar isso daqui. A única coisa que dá para fazer é, caso o jogo comece, esse jogo esteja um pouco equilibrado, o que dá para fazer é trabalhar o back PSG, o back PSG não, o lay PSG, esperando um ajuste de odd aqui, um aumento dessa odd do PSG. Mas é o único cenário possível, qualquer outro cenário é muito especulativo, até porque a equipe do Montpellier não é tão ruim assim. Então realmente
acaba sendo muito, até um desrespeito aqui com a equipe do Montpellier colocar uma odd tão baixa assim contra essa equipe do PSG, que em outros jogos já acabou empatando e até decepcionando um pouco. Inclusive, quem daqui a pouco queira colocar aqui uma unidade nesse empate a 8x, não seria nenhum absurdo, tendo em vista que se tu pegar uma amostra aí de 10 jogos, tu vai ver que vai ter um número considerável de jogos onde, nesse cenário, PSG e Montpellier acabaria até empatado, né? Então, quem quer trabalhar talvez esses métodos aí de lei PSG, esperando um ajuste de odd, ou daqui a pouco esperar essa odd subir para estar pegando uma odd melhor a favor do PSG ou algo do tipo, ok. Agora, quem gosta de entrar já pré-jogo ou algo do tipo, eu aconselho a passar esse jogo aqui e não se complicar, assim como ontem o Liverpool acabou complicando muita gente. E para fechar aqui três jogos da Série B, nós teremos aqui Juventude e Figueirense. Talvez seja o jogo aqui de vida ou morte, tanto para a Juventude quanto para a Figueirense. O Juventude, por estar disputando aqui diretamente com o CSA, o G4 da competição. Então é aquele jogo onde o Juventude provavelmente vai entrar para jogar a classificação para a Série A. E o Figueirense não vai ser muito diferente disso. O Figueirense vai entrar faltando 2 jogos para acabar o campeonato a 3 pontos do Vitória, ou seja, uma derrota aqui da equipe do Figueirense pode significar o rebaixamento para a segunda divisão do campeonato. Então esse jogo aqui tem que ficar atento. Eu acho que pela superioridade técnica do Juventude, pelo que mostrou ao longo da temporada, o Juventude é favorito. Porque assim como o Figueirense vai jogar a vida, o Juventude também vai jogar a vida, e daí o que vai contar vai ser a qualidade de cada equipe, e aí o Juventude se sobrepõe um pouco, ainda mais jogando aí no Alfredo Jaconi, jogando em casa. Então aqui, aproveitando até essa odd aqui de 1.85, eu iria a favor do Juventude para o Juventude vencer essa partida. Nós teremos também aqui CSA contra Brasil de Pelotas. Aqui é uma partida onde CSA também vai jogar a vida, porque vencer aqui pode significar também garantir uma classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro da próxima temporada. E vai jogar contra um Brasil de Pelotas que não tem chance mais de rebaixamento, mas também não tem chance de conquistar mais nada aqui na Série B. Então é uma partida onde o Brasil de Pelotas vai entrar extremamente descompromissado contra uma equipe que vai estar jogando aí o jogo da temporada para eles. Então aqui também, assim como o Juventude, aqui o CSA é muito favorito, porém o CSA está com uma odd um pouco baixa, então talvez quem queira explorar o over 1,5, aqui é 1.44, até que é uma odd justo, ou até daqui a pouco o handicap negativo aqui para o CSA, possa fazer algum sentido, tendo em vista essa necessidade do CSA e uma qualidade até melhor do que a do Brasil de Pelotas nesse jogo. E tendo em vista também que o Brasil de Pelotas é um time gaúcho, talvez não queira ver talvez um rival aqui, que é a equipe do Juventude, subindo aqui para a Série A. Também pode ser um fator, né? Não sei, isso aqui é só uma especulação e quando a gente está fazendo análise esportiva a gente tem que especular todos os cenários e essa é uma observação aí que eu faço para vocês. E aqui o último jogo do dia, Cuiabá e Sampaio Corrêa, não está tendo as odds aqui no site do SofaScore. Porém, aqui é um jogo onde o Cuiabá ele já está praticamente garantido na Série A, né? Se o Juventude ganhar esses 2 jogos aqui e o CSA perder os 2 outros jogos e o Cuiabá, quer dizer, perder os 2 outros jogos e o CSA vencer também, até pode existir um cenário onde nessas 2 últimas rodadas o Cuiabá fique de fora do G4. Mas é um cenário extremamente especulativo, extremamente impossível de acontecer, ainda mais que o Sampaio Corrêa está a 5 pontos do CSA, ou seja, é um time que pode até querer dar ali um esforço final para tentar uma possível vaga na Série A, mas é extremamente especulativo por parte do Sampaio Corrêa. Então aqui o Cuiabá é sem dúvidas favorito para a partida. Não sei qual é a odd. Se a odd tiver ali próximo a 1.7, 1.8, é uma odd boa de se explorar. Agora, se tiver baixa que nem a do CSA, aí pelo jogo ser um pouco mais pegado do que CSA e Brasil de Pelotas, aí eu acho que realmente vale a pena deixar esse jogo aqui um pouco de lado, tendo em vista que daqui a pouco o Sampaio Corrêa pode dar alguma dificuldade para o Cuiabá, por achar que ainda tem chance aqui de conseguir a classificação no G4.
Então, fiquem de olho nesses jogos aqui da Série B, são jogos até bem bons. Quem quer fazer talvez aqui alguma múltipla Juventude, CSA e Cuiabá, é uma múltipla, provavelmente vai dar aí uma odd bem boa. Quem proteger esses jogos aqui no empate, Juventude ou empate, CSA ou empate, Cuiabá ou empate ou algo do tipo também é uma boa. Daqui a pouco proteger o Cuiabá e o Juventude no empate e colocar o CSA para vencer, enfim, dá para trabalhar esses cenários, tendendo sempre ao dono da casa, tendo em vista que são os times com maior necessidade aqui de resultado e com maior qualidade. Então, basicamente é isso. O vídeo ficou aqui também um pouco mais longo, né? Por precisar comentar aqui também o anteontem, né? O que aconteceu nos jogos. E como eu não gosto de deixar vídeo pela metade, eu gosto de fazer ele bem explicativo, bem completo. Esses foram as minhas análises. Então, quem pode tirar aí alguma coisa dos vídeos, né? E vem acompanhando já nesse um mês de canal, a cada vídeo aí as minhas análises, que possa se inscrever no canal e deixar aí um like no vídeo. Desejo a vocês aí um bom dia de lucro, um bom dia de apostas e trade esportivo. Amanhã é sábado, começa aí esse final de semana de campeonatos, muitas decisões aí ao redor do mundo. Então, fiquem atentos aí para mais um vídeo amanhã de manhã. Então é isso. Abraço para todos vocês aí.